Oi, gente querida. Companheiro. A gente está aqui hoje, eu estou aqui com o Rafinha Bastos, o Braulio, tendo o prazer de mais um encontro. E estamos nós aqui. Oi, Rafinha, querido, que bom que você está aqui, meu mano. É isso, prazer meu, querido, prazer meu. Me chamou, estamos juntíssimos, prazer. É, eu tô também Bater um papo contigo esperando. sempre, sempre. Que bom. Eu estou esperando passar aqui aquele período que eu te falei, lá para setembro, outubro. Eu vou ao teu encontro lá em São Paulo Boa. para a gente fazer o seu programa. Vai ser uma honra para mim também. Tamo E olha juntíssimos. só, antes de eu vir para cá, estava ali embaixo com minha mulher e algumas das minhas filhas, e elas me perguntaram: o que você vai perguntar ao Rafinho? Nossa. Aí eu falei: eu não tenho a menor ideia do que eu vou perguntar ao Rafinho. Aí alguém me Eita. perguntou: mas como assim você vai conversar com ele? Você não tem a menor ideia? Eu falei: mas eu não sou repórter, eu não sou um cara que quer desencavar intriga, ou treta, ou isso, aquilo. Eu só quero encontrar o Rafinha. O Rafinha, para mim, não é o que provavelmente o Rafinha seja para vocês. Eu estou encontrando um cara cujo cheiro, eu senti teu cheiro, um abraço e um beijo que eu te dei, e eu gostei do teu cheiro, gostei do teu abraço, gostei do tom do teu carinho no meu ouvido. Ali eu comecei a te conhecer, porque eu só conheço pessoas. Personas são apenas personas. Eu estou interessado na tua pessoa. E você é sabe, por Caio, isso. que é uma coisa muito louca essa, né? A leitura a meu respeito, às vezes, ela é muito confusa, porque eu sou um comediante, mas eu sou um comediante Dá um que pauzinho no faz Rafinha. um personagem, né? Eu não sou uma. Eu não boto um figurino, uma fantasia ou uma trilha musical, uma luz. Então, às vezes, realmente a percepção a respeito é um pouco distorcida, porque muito do que eu falo não necessariamente é a minha opinião a respeito dos assuntos. Às vezes são provocações, são brincadeiras. O humor, e eu sempre tenho a tendência, tudo que eu faço, ele tem a tendência a divertir. Mas, muitas vezes, essas coisas descontextualizadas constroem uma personagem que existe, né? Simples do mundo, porque a visão que as pessoas têm, às vezes, sem me conhecer, ela é muito distorcida. Porque ela me vê falando absurdos e pensa, mas esse cara é louco desse jeito mesmo? Não, a verdade é que eu tô ali com outro propósito, que é de te divertir, e às vezes te provocar um pouco. Isso pode ser muito confuso. E tem um tempo, né? Que dura 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e acabou. Aí você volta para casa, e em casa você jamais conseguiria viver uma semana casado. Totalmente, claro. Se a tua existência fosse uma provocação contínua, ou isso ou aquilo. Então, as pessoas parecem, quando veem pessoas públicas, que elas têm que viver o que elas provam num determinado momento o tempo todo. Por exemplo, eu sou pastor há 48 anos. Então, tem gente que eu acho que eles só me veem falando, ensinando, pregando, conversando, atendendo, respondendo. Eu já ouvi milhares de vezes, durante esse quase meio século, de gente que me imaginava ininterruptamente naquilo. Acho que eles pensavam que eu ia para a cama daquele jeito, que eu fazia amor daquele jeito. Parece que eles não conseguem imaginar o que é teu dom, teu talento, o teu discernimento sobre o teu modo de comunicar, ou isso ou aquilo. Mas que você é uma pessoa que se diferencia frequentemente
do que você está apresentando, especialmente num palco. Que é um ambiente... Cara. O palco é um ambiente de construção, né? É um ambiente onde você é o que você quiser e tal. E realmente. Mas eu acho que é uma leitura muito simples e eu tenho a oportunidade, né, através das minhas redes e tal, de me comunicando. Essa galera, por exemplo, da novela das 8, é muito comum essas pessoas dizerem que são hostilizadas na rua porque as pessoas não conseguem diferenciar o que é o personagem dele na tela do que a pessoa por individuais. Então é uma mistura que às vezes ela é complicada na cabeça de que não tem essa compreensão. E a gente ainda vive num país, né, muito atrasado, onde né, nem todo mundo tem essa compreensão. Claro. Então dá para entender o porquê isso acontece. Porque eu acho que a gente, de fato, não saiu ainda daquela relação extremamente infantil com o artista e com a arte, com a mensagem e o mensageiro, com a pessoa e a persona. Nós somos ainda muito, muito infantis. Foi o que você falou, que agrediu o personagem vilão da novela das 8 na rua, porque parece que é a mesma coisa. Então, a gente olha para essa mistura e fica vendo o tempo e a energia emocional que as pessoas perdem amando quem não existe ou odiando quem também não existe. Não conseguem se relacionar com o script. Você acha... Uma coisa que eu tenho me perguntado, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita... Realmente, assim, às vezes as pessoas escolhem uma faceta específica da tua personalidade para te odiar. É muito comum isso acontecer. Porque é algo que você disse que não agradou, algo que alguém discorda e tudo mais. Mas eu tenho parado para me pensar, com o passar do tempo, eu vou amadurecendo, né? E eu começo a tentar ver, mesmo aquelas pessoas que eu odiava, odiei durante anos e tal, eu começo a tentar entender o que fez a pessoa tomar certas decisões que me desagradaram, ou decisões das quais eu discordei, decisões que me prejudicaram. Você considera, Caio, que existe gente ruim? Ah, sim, absolutamente sei, creio, provei, provo, experimentarei até o último dia da minha vida. Gente ruim. Tem gente que não tem caráter. Esses são aqueles seres maleáveis, que são os altamente influenciados pelo meio. São pessoas que não têm nenhuma consistência, não têm estrutura óssea no caráter, são seres gelecosos. Mas tem aqueles que são consistentemente perversos. Como a gente está assistindo no Brasil hoje em dia, um levante de perversidade. Tem os perversos por influência e tem os perversos por convicção. E a gente está vivendo isso aqui no Brasil. Perversidade, às vezes, uma perversidade que às vezes enganosamente é vendida como a defesa da religião de Deus, né? É louco isso, né? Olha, especialmente o pessoal da religião, é o ambiente da religião onde eu encontrei, eu acho que disso eu entendo um pouquinho, que foi o ambiente onde eu mais encontrei gente boa. E foi o ambiente onde eu mais encontrei diabos, piores do que os do Congresso Nacional. E o problema, né, é que esses diabos, eles tomaram uma popularidade tão grande que deve ser muito difícil. Quem é bom tá na igreja pensando, estão generalizando a maldade, e aqui tem gente boa pra caramba. Eu vi, no meu tempo de jornalismo, eu conheci tanto padre, tanto pastor fazendo coisas incríveis nas comunidades,
Mas é o que acontece que hoje existe um movimento, né, de gente cansada com essa perversidade de alguns membros que fala quem mundo, né? Porque aí aquele cara que dedicou a vida dele a ajudar o próximo, ele não quer estar metido num lugar onde essa generalização impera. Da mesma maneira na política. Claro. Na política é a mesma coisa. Se o político honesto, se você começar a dizer que todo político é ladrão, os honestos não vão querer fazer parte do processo político. Porque o cara vai falar, e aí piora tudo, né? Eu vou estar me metendo... Piora tudo, né? Porque aí só os ruins é que vão se meter, entendeu? Eu tenho cada vez falado mais com a moçada, com todo mundo com quem eu posso, dizendo, olha, está na hora da bondade, da justiça, da verdade, do bom senso, da ciência, do equilíbrio humano, tomarem de assalto o Congresso Nacional. É preciso romper com essa bondade passiva. Totalmente. A gente tem que exercer uma cidadania ativa, uma cidadania invasiva, uma cidadania que seja como Jesus disse, que seja como sal e que seja como luz. Porque o sal entra rascante, preserva, arde, mas no fim dá gosto. E a luz, onde ela está presente, cara, a gente enxerga as coisas. Se não houver uma invasão desse tipo de atitude, de caráter no Congresso Nacional, se a gente continuar dizendo que todo político não presta e é ladrão, nós vamos só encher aquelas casas disso que a gente diz que só tem lá. Agora, eu estou feliz de ver a minha querida amiga Elisiane Gama na CPI, mandando ver. Estou feliz com a Simone Tebet, mandando ver. Estou feliz de ver com a Amaral, mandando ver umas meninas, mulheres legais se levantando, alguns homens bons. Eu não tenho partido, eu escolho caráter, sabe? Porque não adianta escolher partido, porque não tem ideologia mesmo. Você vê no PMDB, você tem gente ali na CPI do PMDB defendendo o Bolsonaro e o relator da CPI é do PMDB. Então, não adianta mais você dizer de que partido você tem que escolher gente do bem. Do contrário, o cara está perdido. O Brasil não vai conseguir criar estruturas ideológicas que sejam claramente definidas e cumpridas, porque é a cultura da perversidade, não interessa princípio, nem regra, nem referência, nem qualquer que seja o projeto. Quanto menos houver esse tipo de convicção, de certeza e de explicitação de convicção, mais à vontade eles ficam para fazerem o que quiserem e depois só mandarem uma medida provisória e acabou. E aí, meu amigo, esse supositório de Itu no rabinho da nação é um negócio danado. Mas olha só, eu estava aqui te vendo enquanto eu estava falando, vendo o teu rosto aí. Você está morando aonde? Nos Estados Unidos? Nesse momento eu tive, logo que começou a pandemia, né, eu tenho um filho aqui em São Paulo, eu tive que voltar para o Brasil no começo da pandemia. Eu voltei para cá, eu estava em Nova York morando, fazendo show e tudo mais, mas aí eu fiquei com medo, né, medo de não conseguir voltar para ver meu filho. Eu falei, olha, já que tudo vai fechar, é melhor que eu fique fechado perto do meu filho do que longe dele, porque eu não teria condições de ficar muito tempo longe do meu pequeno. Assim. Qual é a idade dele? Foi uma opção difícil, né? Ele tem 10 agora, acabou de fazer 10. E aí, mas é uma idade deliciosa, né? É super boa. Não dá para você perder 2 anos de pandemia longe de um filho.
Não dá. Nessa idade? Ainda mais não podendo trabalhar, né? Porque se fosse pelo menos para investir na carreira, num projeto, tudo mais, mas assim, com tudo parado, eu resolvi voltar. Mas a gente foi bom porque meu filho também estava no momento que ele estava precisando, tinha umas questões de amadurecimento dele ali, ele estava precisando da minha presença, e eu senti que eu ajudei ele bastante. Assim. Meu filho teve uns momentos aí meio tristes. Eu acho que a minha ida para os Estados Unidos em 2000 eu fui no comecinho de 2018, né? Foi muito duro para ele, né? Para mim, obviamente, mas para ele também. Por mais que eu voltasse uma média de uma vez a cada 60 dias, meu filho nunca entendeu muito bem essa minha vontade de vencer fora do Brasil, assim. Ele falava, pai, se eu sou a coisa mais importante da sua vida, como é que você vai e se muda para outro país? Só que é uma busca profissional que era tão em mim que eu senti que eu precisava fazer isso agora, que eu tenho 44, né? Eu não vou deixar de fazer isso com 68, entendeu? Então, assim, eu falei, filho, eu vou me dividir aqui, mas eu quero fazer, é importante para mim. E ele entendeu, mas foi duro demais. Assim, essa coisa. E você estava fazendo show nos Estados Unidos? Estava fazendo show, mesma coisa que eu faço no Brasil, só que estava fazendo lá show em inglês para americanos. Eu entrei no circuito americano, assim, eu passei a ser um comediante dos clubes de comédia, como os outros, só a minha única Você já era fluente em inglês? No Brasil, mas você já era fluente em inglês? Já era. Legal. E minha namorada me ajudou muito nesse. Não tem ninguém que ajude melhor a gente numa outra língua do que uma namorada. Me ajudou demais. Vamos combinar, né? E ela já morava lá desde os 18 anos de idade. Então, assim, ela há muito tempo nos Estados Unidos. Então, tudo que eu escrevia, tudo que eu desenvolvia, tudo ela estava do meu lado, me ajudando, corrigindo, mas ela foi uma pessoa muito importante para mim nesse processo. Se não fosse ela, teria sido muito mais difícil, muito mais. Eu imagino. Eu fui aprender a me comunicar numa perspectiva fluente em inglês muito velho, aos 32 anos. Fui com a família toda, 4 filhos, para Califórnia, para Claremont. Era o melhor colégio de English as a Second Language lá dos Estados Unidos. Eu entrei lá, era curso para PhDs, eu não sabia nada. Aí fiquei 5 meses no meio dos PhDs, aquele papo alto, mas eu descobri quanto mais elevado era o papo, mais ele era filosófico, mais tinha palavras latinas ou gregas. Aí, pelo grego e pelo latim, pelas raízes, eu ia onde eles não imaginavam que eu já tinha ido. Acabou que eu terminei o curso muito bem colocado e comecei a pregar em inglês, lendo. Tinha uma professora de fonética comigo todo dia, até que ela me autorizou a começar a pregar em inglês. Ela falou, você está pronto para pregar? Porque eu pregava para ela. E até que chegou o dia em que eu aceitei pregar num banquete para 4.000 pessoas. Queriam que eu dissesse uma palavra de uns 40 minutos. Eu fui. E aí falei com fluência e o povo chorou, o povo riu. Você sabe, quando você está na boa, é porque o pessoal reage à altura da tua provocação, não é? Então choraram, riram, aplaudiram durante, não sei o que e tal. Quando eu acabei, ficou um silêncio quando eu acabei. Aí eu vi uma pessoa se levantar no meio do auditório. Era ela, minha professora de fonética, a Connie. Aí ela começou a aplaudir sozinha no meio. Aí aquele povo veio em cima. Daquele dia em diante, eu recebi validação para pregar em inglês do mundo inteiro. Aí eu fui pregando, fui até a União Soviética, ainda no tempo antes do Muro de Berlim cair. Que legal! Fui mandando ver em inglês por aí. Agora, quando eu me divorciei,
até eu conhecer a minha esposa, que está nos assistindo aqui ao lado, no quarto, eu fiquei morando nos Estados Unidos, na Flórida, e dei umas namoradas, numas americanas por aí, e também numa judia. E uma judia que me pediu em casamento. Foi uma situação inusitada. E ela era uma pessoa muito legal. E ela... Eu já estava falando inglês há 15 anos, mais um pouco, quando eu a conheci. Então, o inglês era já bem natural para mim. Sim. Mas, ainda assim, ela conseguiu melhorar bastante o meu inglês, porque eu fui vendo que tinham coisas que só rolavam num outro nível, de intimidade humana. E aí eu cresci em vários aspectos, inclusive na dimensão toda de sentimentos, de emoções. Também ela era uma mulher de negócios, me introduziu bastante no ambiente de como as coisas funcionavam no business as usual, lá nos Estados Unidos e tal. Então eu sei como é que uma namorada pode fazer uma grande diferença. Nossa. A mulher me ajudou, minha namorada me ajudou demais, cara. Demais. E tá comigo até hoje. Até quando ela aguentar, né, Caio? Porque não aguenta muito. É muito, muito jovem para me aguentar tanto. Né? A minha persona jovial, ela vai acabando aos poucos. Eu vou virando meu velho resmungão de... Eu nunca, propriamente... De sempre, depois de um certo relacionamento. Entendeu? Saía toda noite, aí uma hora acaba, essa máscara cai e eu volto assim. Aí você... O cara que fica no sofá tirando a vai televisão. dizer, não, por favor, uma série, ou vamos ficar aqui, um vinho e um livro, qualquer outra coisa, mas não. Mas olha só, às vezes a gente se surpreende, né? Às vezes uma mulher muito mais jovial tem um grande prazer nessa soturnidade que vai crescendo dentro da gente à medida em que o tempo passa. A minha mulher, por exemplo, é bem próxima de mim na idade. Uhum. Mas eu era um idoso de 45 anos quando eu a conheci. Eu já vinha carregando milhões de pessoas nas minhas costas como pastor, sido presidente da Associação Evangélica Brasileira, dirigindo coisas pesadas e coisas. Então, você vai ficando grave. Eu desaprendi a gargalhar. Eu sempre sorri, mas eu desaprendi a gargalhar. Cheguei a um ponto, depois que passaram esses 25 anos de peso, e que eu tirei aquilo de cima de mim, sim. As primeiras vezes que eu comecei a gargalhar, eu tossia. E um amigo meu observou, eu nunca te vi gargalhar. E você desaprendeu a gargalhar. As tuas cordas vocais não sabem gargalhar. Você grita. Fala baixo. Você gargalhar não, porque você tosse. Aí eu fui prestando atenção de como eu estava destreinado na gargalhada. Eu sempre fui um cara alegre, sorridente, mas não era gargalhante. Aí encontrou a minha mulher. Cara. Eu não sou muito também. Da gargalhada, não, né? Não, nunca fui. Difícil até porque... eu trabalho com isso, né? Então, assim, você, um comediante... Você descansa de gargalhada, né? Eu descanso do humor. É como um ator de filme pornográfico fazendo amor em casa. Ele quer descansar, ele não quer isso. Ele quer... É porque você está atrás do balcão, né, Rafinha? Você está atrás do balcão. O cara que está atrás do balcão, ele não bebe muito, não. Imagina que difícil a vida de um ginecologista. A vida sexual de um ginecologista é algo que me deixa fascinado. Porque o cara passa o dia inteiro vendo, e aí chega... Vendo. Eu fico mais fascinado ainda com a vida sexual de um obstetra.
que além de que passa o dia vendo, ainda abre a barriga. Em casa tem que ver mais ainda, cara. Né? O obstetra, além de que também vê, abre a barriga. Aí chega em casa e diz: vem, meu amor. Agora, sabe o que, como vem, pastor, amor, você acaba verificando? É que tem um bocado de ginecologista, meu irmão, infelizmente, que prefere atraçar mesmo ali no Papa Nicolau. Ali a moçadinha já está na posição e, por incrível que pareça, eu ouvi muitas dessas histórias das pacientes apaixonadas e que diziam para os ginecologistas que estavam apaixonadas e que, é mesmo? E que queriam ter prazer. Que coisa louca! Alguns diziam raramente, né? Alguns diziam não é bem assim, tal, mas a maioria, eu já estou aqui, deixa eu arrombar o portão, né? Já que o portão também já está aberto. Que beleza, é isso aí. É isso aí. Agora, olha só. Agora vou te falar uma coisa, Caio. Como é que tem sido para ti aí a questão da pandemia? Rapaz, você tem conseguido... As suas pregações é muito online? Pregações online, é isso? Online, no início de manhã, de tarde e de noite. Eu estava aqui falando com as pessoas, estava todo mundo muito apavorado. Então, de manhã, eu falava para todo mundo, e à noite e à tarde eu tinha uns grupos chamados Zoom íntimo com Caio. Então, era o Zoom e o íntimo, o Zoom íntimo com Caio. Aí, à tarde, eu atendia gente que vinha para o Zoom íntimo com Caio, todo mundo com muita angústia e tudo mais. Aí eu peguei dengue, Rafinha, a segunda dengue da minha vida. Dengue, da pior que eu já tive. A minha mulher tinha acabado de pegar, ficamos nós dois nessa casa, graças a Deus, é grande, tem jardim. Sim. Nós dois gemendo na escuridão. Tinha uma senhora nos ajudando. Foram quase 2 meses de perdi a voz. Parei de fazer as coisas, aí voltei devagar com um programa e tal, fui reequilibrando o processo. Aí você começa a entender também o fluxo do sustento do teu trabalho, que no meu caso não foi interrompido. Aí você começa a ver que tem sinais de normalidade. No meu caso, aí eu fui voltando à normalidade e criando outras coisas para aquele tempo, para aquela hora, para aquela circunstância. Mas tudo online. Eu estou aqui sem abraçar ninguém que não esteja em quarentena comigo há 1 ano, e vai fazer 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses. Nossa. Meus filhos, meus netos vêm aqui, distanciamento de 3 metros, beijo, chupões com os olhos, muita conversa. Mas sem proximidade, exceto da pessoa que nos ajuda, que está em quarentena conosco, e de 2 netas que estão em quarentena conosco, de 21 e 23. O povo que te acompanha também provavelmente querendo muita ajuda. Foi um momento muito angustiante para muita gente isso aqui que está passando. Eu perdi centenas de amigos nessa pandemia. Amigos da minha idade, gente que iria viver muito mais. E morreu. Todo dia tem um amigo, 2, 3, 4 amigos indo. Uns são mais íntimos, outros só são pessoas de relacionamento, mas que falam comigo aqui e se foram. No nosso movimento, no caminho da graça, nós perdemos alguns mentores. Eu tive vários amigos pastores que morreram, outros estiveram à beira da morte por 60 dias, 70 dias entubados. Estão aprendendo a falar, a andar, a tudo. Alguns nunca mais vão ser as mesmas pessoas, jamais. Não tinha nada acontecendo na vida deles. Então,
Aí também teve muito divórcio, muita crise conjugal, muita separação, muita revelação insuportável, muita filha que pirou e disse que era lésbica para os pais, aí daquele apartamento fechado, ou eu sou gay, aí o pai quer matar o menino, aí o garoto sai de casa, aí vai correr o risco de pegar Covid, sabe Deus aonde. Cara, é uma confusão, além do que, como se não bastasse, a gente tem um cara brincando de Mussolini com as vidas humanas. É um Bolsonaro, é um Bolsolini. Mas aí você... Olha só, eu vejo, Caio, eu vejo que você assumiu uma postura de falar os erros que você considera e essa cagada toda do governo e tal. Mas, ao mesmo tempo, com certeza, deve ter muita gente que te segue, que é religioso, ardoroso, que considera que o equivocado é você. Absolutamente, completamente. E como é que você faz para lidar com isso? Eu não tento lidar com isso. Em 2018, era Bolsonaro, já seria Bolsonaro ou algum outro. Então, no primeiro turno, você sempre vota em quem você crê mais. Sim. E eu cria muito mais na Marina, que é minha amiga, está aqui do lado, eu conheço a inteligência, a competência, a firmeza, a rigidez de caráter, conheço a condição técnica, conheço o respeito mundial que ela tem. Marina era a minha primeira opção. Mas só porque a Marina um dia foi do PT e só porque o partido que ela fundou, a Rede, acolhe a comunidade LGBT+, eu perdi mais ou menos uns 300 mil seguidores. Jura mesmo, cara? E era robô de Bolsonaro batendo em mim de dia e de noite. Sabe o que eu fiz? Nada. Continuei falando até perder. Aí eu falei, bom, agora eu vou dormir em paz. Agora eu ganhei o direito de falar todas as vezes que necessitar, porque eu conheço esse cara desde 83 e, para mim, ele é coerente, ele não mudou em nada. E as pessoas elegeram o cara que está aí. Ele nunca foi outro, ele nunca enganou que seria diferente. Está aí uma coisa que as pessoas não podem apontar no sujeito realmente incoerência, porque ele já falava tudo isso há muito tempo, né? Há muito. Eu me lembro lá do CQC, das coisas bárbaras que eles falavam e vocês riam pra caramba na bancada. Agora, tem um lado disso que é muito louco, né? Porque o CQC e a minha geraçãozinha ali, ela foi acusada, e muita gente bate nessa tecla, e eu até concordo relativamente, de que ao rir a gente também estava dando espaço, né? Que a gente estava aumentando o ventilador, a gente estava dando mais vento para essa brisa. Estava dando ibope para os caras. Isso. Então, assim, que esses programas todos foram responsáveis pela criação dessa personagem. E eu vou te falar que concordo um pouco. O que eu acho é que talvez o que tem acontecido a gente tenha subestimado de que no Brasil... Aí sim. De que no Brasil... Aí sim, e olha, não foram só vocês. Ultra radical, conservador, preconceituoso, dessa turma muito careta, e que realmente... Você fica nessa... A gente sempre teve essa impressão de que o Brasil é o país da festa, o povo é alegre, o povo não atrita, o povo aceita tudo, o povo de braços abertos, super receptivo. E a verdade não é essa. O Brasil é um país extremamente... tem a cabeça super fechada, super conservador. Não é o que a gente imaginava.
É. E olha, não se é sentido, na década de 80, quando houve a redemocratização, e a gente teve aquele orgasmo, a gente escreveu uma Constituição que é quase um orgasmo democrático e tal. Naquele período, parecia que o Brasil inteiro tinha dado as mãos. Parecia uma Copa de 70. No futebol, parecia que tinha acontecido isso na política. Exatamente. Hino Nacional, Fafá de Belém, Ulisses Guimarães, Coisa Tancredo linda, né? Neves, Fafá de Brizola, Belém. Mário Covas. Cara, era o Dream Team. Estava todo mundo ali, lutando juntos. E o Lula estava lá, estava todo mundo. Concordando mais ou menos, estava todo mundo. Então, deu a impressão, nos anos 80 e no início dos anos 90, quando foi a onda do terceiro setor, das ONGs, eu mesmo criei a ONG, a maior ONG da América Latina, a Fábrica de Esperança, aquela coisa enorme, porque todo mundo queria ajudar. Sim. Naquele período, parecia que o Brasil tinha se tornado um outro país. Até, meu amigo, a gente ter o governo do PT, que, do ponto de vista social, foi um ótimo governo. Realmente, pessoas melhoraram a sua condição, veio Bolsa Família, Bolsa Escola, meio ambiente foi muito mais bem tratado, a relação comercial do Brasil com o mundo floresceu, o Itamaraty funcionou em vários aspectos, em outros quis ir até longe, mais longe do que deveria, quando quiseram fazer mediação entre o Irã e a comunidade europeia. Eles saiam daí que vocês não entendem nada disso. Mas estava ali, era um Brasil propositivo. Até que na virada, com mensalão e tudo, até que na virada do Lula para Dilma, começaram a estourar coisas de antes, durante e da continuidade. Exatamente. Aí houve aquele trauma lavajatiano, com a gente vendo tudo emporcalhado. Quem não tinha equilíbrio disse, daqui para frente é como mulher raivosa, que foi traída com a própria irmã ou com a melhor amiga na própria cama. Aí fica com aquele ódio, claro, que quer matar. Aí não importava quem viesse, se chegasse antiteticamente, chegasse contrariamente a tudo que o PT defendia, estava resolvido. A tudo, criasse um kit escola para perverter crianças, prometesse que a família brasileira seria restaurada, eles não sabem nem o que é isso. O cara que prometeu isso está no terceiro casamento, eu não sei se ele aguenta o quarto até o final dessa presidência, sinceramente, e outras coisas mais. E aí restaura a família. Restaurar a família é expulsar gay, filho gay de casa, e odiar. Restaurar a família é ter direito masculino de bater na mulher, praticamente, que é isso que se dá. A mulher é subserviente. Então, eles pegaram a antítese petista e quem representava o polo mais extremo do espectro era o Bolsonaro, que já estava aí há 30 anos como um palhaço, como um espantalho no trigal, um cara que ninguém levava a sério, foi subestimado. E você sabe quando foi que eu vi que deram para ele um palanque que não tinha mais vez? Foi quando houve aquela passeata, uma das passeatas de 83 na Paulista, que lotou a Paulista, e era uma passeata que começou com os 23 centavos do ônibus, foi crescendo, tomou 2003, o Brasil inteiro. 2013 isso, né? 2013. Subiram aqui na rampa do Planalto, foi aquela coisa poderosa. Mas quando eu vi o Lobão, que é um cara querido para mim, eu não tenho nada, eu separo qualquer coisa de qualquer coisa, mas eu vi o Lobão em cima de um trio elétrico com o Bolsonaro e o filho do Bolsonaro falando, eu falei, pronto, cooptaram
esse movimento, aí eu comecei a ver cada vez mais o Lobão com Olavo de Carvalho, aí eu comecei a ver humoristas da tua geração eu sei. devagar se bandeando, ficaram com tanta raiva do PT que caíram. Mas assim, tipo, Caio, eu acho que a raiva do PT é uma parte da explicação. Eu acho que tem um lado aí. Muita gente está justificando a cagada de ter eleito na raiva ao PT. Eu, em algum momento, pessoalmente, também tive raiva de alguma das trapalhadas que o PT fez, de alguns escândalos de corrupção que eu senti que ele se envolveu, algumas manobras que ele manteve, que não foram criações do PT, mas que o PT ele acabou seguindo, né? Porque mensalão, roubo na Petrobras... Tá aí desde sempre, né? Uma invenção do PT, mas você imaginava, né, que o PT não iria compactuar com isso. E compactuou. O PT era uma espécie de reserva ética da política brasileira, por isso então, é que foi tão chocante. Por mais que eu tivesse essa compreensão, eu não faria campanha para derrubar o PT a qualquer preço, elegendo um sujeito como esse. Eu sempre, por mais que tivesse extremamente decepcionado com o PT, não fiz campanha e não faria, porque eu sabia que nós estávamos elegendo um sujeito que já tinha ido a público dizer que a ditadura matou pouco, já tinha ido a público a dizer que não aceitaria um filho homossexual dentro de casa, que disse para outra menina lá no meio dentro para Maria do Rosário, ela falou para deputada. Só não te estupro porque você é feia demais, né? Exato, assim, tipo, são coisas que você fala, pô, cara, é mesmo, é isso aí mesmo. Então, assim, era um risco. Eu concordo com você de que tem coisa a mais. Tem coisa a mais. Por exemplo, do ponto de vista evangélico, que a desculpa do PT funcionou entre os evangélicos, e mais uma, a coisa de ser contra os costumes do marxismo cultural que o PT queria implantar no Brasil. Essa foi outro veio que pegou um bocado de outras pessoas que só estavam preocupadas com bunda de filho e se o garoto ia dar a bunda ou não ia dar a bunda, se a menina ia gostar do varão ou se ela iria gostar de uma outra menina, e todas essas 50 tons de gênero. Então, conclusão, como o PT se tornou representante cultural dessa propositura nas escolas, não disso, mas dessa liberdade de escolha, o que aconteceu foi que os evangélicos adotaram o Bolsonaro em nome de Deus, como uma espécie de Constantino evangélico, que veio para salvar a pátria da maldição divina. Então, tem aspectos de natureza subjetiva, variadíssimos nas escolhas que as pessoas fizeram pelo Bolsonaro. Eu acho que a majoritária é a antipetista, mas tem 50 tons de livre-arbítrio, de escolha, de loucura, de paranoia, de doença sexual, de um monte de coisas na vida desse eleitorado. É um eleitorado dodói pra caramba. Concordo plenamente com você, cara. Concordo muito. É mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala aqui. Teus pais, você é judeu, não é isso? Na verdade, o meu pai é judeu. Eu me considero um agregado, assim. Eu não fui batizado, eu não estudei em escola judaica nem nada. Meu pai é judeu, minha mãe não é, né? Então, assim, é considerado judeu só aquele que nasce de ventre judeu. Minha mãe não é. E eles deixaram para mim. Eles falaram, meu filho, quando você for grande, você se batiza. E aí você cresceu pra caramba, né? Eu, aos 10 anos de idade, eu já era bem grande. E aí eu decidi na época,
eu falei, poxa, eu até gostaria de entender um pouco mais do judaísmo, mas eu não fui muito atrás e eu fiquei meio, como diz o padre da igreja, do colégio que eu estudava, eu virei pagão. Pagão. Bem-aventurados os pagãos, porque eles se escaparão de todas as grandes confusões. Eu não tenho religião nenhuma no fim, porque meu então, pai... olha, você está excelente para desenvolver uma relação pessoal com Deus, porque aonde tem religião, a espiritualidade profunda, íntima, do coração, do amor, da autopercepção, da sinceridade consigo mesmo, com os outros, e para com Deus, para com a vida, porque se você não é sincero com você mesmo, você não é sincero com ninguém. Claro. Você não tem amor, respeito, reverência, o cuidado com o seu irmão, dificilmente você vai ter qualquer tipo de sublimidade crescendo em você, não é? Você veja. Eu sou daquela teoria, por mais que eu não tenha religião, eu sinto que basicamente todas as religiões passam pelo mesmo lugar, que é: seja uma pessoa legal e trate bem as pessoas ao teu redor e ajude quem você puder. Se você puder seguir essas 3 coisas, eu sinto que você já vai ter tido uma passagem muito proveitosa na Terra. Seja uma pessoa... Foi só o que Jesus ensinou, não é? Jesus não ensinou nada além disso. Jesus disse que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, portanto, ele me mandou ter um olhar saudável, verdadeiro e sincero a respeito de mim mesmo, para eu poder ter esse reflexo positivo na vida do meu próximo. Segundo, ele mandou que eu aprendesse o significado de amor com o modo como ele amou, então não é qualquer tipo, não é qualquer coisa que eu chame de amor que é amor. Para Jesus, amor era uma decisão de fazer o bem, de agir corretamente na direção do seu próximo, de ser justo, de ser compassivo, de ter misericórdia, de ser capaz de perdoar, de seguir em frente, de abençoar quem está te amaldiçoando, continuando o teu caminho, sem ficar trocando pedradas, indo em frente. Foi isso que Jesus ensinou. Como você quer ser tratado, trate antes o outro. Essa é a coisa mais básica do mundo. Sabe qual é o problema? É a religião. Porque a religião não chega só com isso. Isso é o Rafinha, que é inteligente, que fez uma síntese do que deveria ser. Do que deveria ser, mas eles chegam com isso e mais obrigação de rezar não sei quantas vezes por dia. Aí começam os acréscimos. E os acréscimos é que são o diabo, meu irmão. Moisés desceu com 10 mandamentos, mas no livro de Levítico e do Deuteronômio já havia milhares de subdivisões. Eu sinto que muito do que a turma gosta muito de você, cara. Eu, pessoalmente, gosto muito, apesar de não ter religião, mas eu sinto que gente que é religiosa encontra em você uma simplicidade que eu acho que acaba conquistando, né? Porque o cara, ele vem com tantas regrinhas e quando você vai lá, limpa isso e fala: meu irmão, seja bom e trate bem o próximo. Isso é um alívio tão grande. Quer dizer que eu não vou precisar seguir aqueles 98 milhões de regrinhas que me botaram na cabeça desde os 4 anos de idade? Não. Isso aí é tudo a mesma coisa. Não precisa decorar essas coisas. Tenha bom senso. E opte sempre pelo bem na hora das suas decisões. Bom senso é luz do Espírito de Deus em nós, é bom senso. Sabedoria. Quando a gente erra, é a humildade de dizer: me perdoe. E quando a gente acerta, é a humildade de não se vangloriar, antes continuar andando no mesmo caminho do ser ensinável. Aí você é um bem-aventurado. Aí você é um amigo
Jesus, sabendo ou não sabendo, Jesus conta contigo. Total, é isso. Às vezes o cara me pergunta: o que eu preciso fazer para ser de Jesus? Eu digo: olha, cara, praticamente nada e tudo. Praticamente nada porque não tem nenhum manual, e tudo porque sem amor não existe vida, você entendeu? Claro, então, queira viver sem destruir a você mesmo e a outro, que você vai estar amando e praticando o que constrói e edifica, você estará sendo um discípulo de Jesus, mesmo sem saber. Jesus não está querendo direito autoral de nada. Ele só está querendo que você vá em frente, cara, que você viva o melhor que você pode. Eu sempre tive todo o carinho por você, Rafinha. Obrigado. E gostei demais dessa nossa conversa aqui, que já vai para quase 1 hora. Adorei. E na semana, no mês de outubro, talvez eu já esteja com você lá em São Paulo para a gente gravar aquele programa para o qual você me convidou. Tamo junto. A turma pede muito o teu nome aqui. É um grande prazer conversar contigo, ô Caio. E um beijo para todo mundo que está assistindo. Eu sei que tem uma galera super grande assistindo aqui. Amém. É verdade. Que a galera enche o saco dos papos de política. Desculpa aí, gente, mas é necessário, é inevitável que a gente não fale sobre isso. É inevitável. Se a gente não falar sobre isso, a gente não estaria sendo sério com Deus e com o próximo na nossa geração. Porque não dá para você amar a Deus em silêncio em relação ao descaso, à procrastinação, ao morticínio e às invenções de maracutaia no meio da angústia da morte. Não dá para você... No meio da angústia da morte é que é o mais triste ainda, né? Mas um grande prazer, assim, Caio. Um beijo grande, obrigado por me convidar. E quando quiser de novo, estou aqui. Tá bom, meu mano. Eu não quero te abusar de ti, mas vou te convidar de vez em quando para conversas gostosas como quando essa. Você quiser. Um beijo grande, Braulio. Se cuida aí. Valeu, Rafinha. Deus te abençoe, companheiro. Vai lá. Obrigado.